Olá pessoal, a gente tá um pouquinho sumida, mas eu prometo que agora a gente vai aparecer aqui com mais frequência, tirar mais dúvidas, falar mais com vocês, tá bom? Eu fiquei pensando como eu podia falar pra vocês como funciona uma sessão de terapia comigo. E eu cheguei à conclusão de que eu acho que se eu contar pra vocês mais ou menos o resuminho que eu faço com os pacientes, o contratinho que eu faço quando os pacientes começam, talvez vocês entendam um pouco mais como funciona a sessão comigo. Então eu vou contar pra vocês como é mais ou menos, né? Primeiro de tudo, acho que o mais importante, não tem julgamento, né? Ninguém é o que é porque quer. Nós somos uma consequência de biologia, hereditariedade e as experiências que a gente viveu. Então não tem como julgar, né? Eu acho que as pessoas são muito individuais, os sofrimentos são muito únicos, não tem essa de sofrer mais um do que outro. Sofrimento é sofrimento, a gente tem que olhar com muito carinho, muito cuidado, de qualquer forma, tá? Tem o sigilo, né? Nada do que é dito na sessão sai da sessão, exceto se for para algum grupo de estudo. Mas normalmente quando a gente vai para grupo de estudo não tem identificação do paciente. Então a gente fala, pessoa, sexo feminino, masculino, tal idade, e aí é a história. Então não tem uma identificação, não dá um rosto, não dá um nome, tá? A duração da sessão é de 40 a 50 minutos, às vezes mais, às vezes menos. Às vezes o paciente não tá muito afim de falar, não tá num dia que tá fluindo muito e tá tudo bem, né? E às vezes passa também os 50 minutos. Às vezes a pessoa tá falando alguma coisa importante, eu não interrompo, eu termino o raciocínio, né? Meus pacientes já me conhecem, então às vezes se eu atraso 5, 10 minutos, já sabem que eu tava com o paciente anterior um pouquinho mais de tempo, porque eu não tenho esse controle, né, rigoroso assim, porque eu não corto as pessoas no meio de um raciocínio e falo, olha, já deu seu tempo, né, não costumo fazer isso. No início, o ideal é que as sessões sejam semanais. Então não pode ser quinzenal de jeito nenhum para começar? O ideal e melhor é que seja semanal, mas se você só puder quinzenal no início, tudo bem, mas o ideal, pelo menos no começo do tratamento, o ideal é uma vez por semana, depois a gente pode começar a espaçar um pouco mais, tá? Eu não costumo dar respostas, né? Eu acho que ninguém melhor do que a gente mesmo para responder as nossas dúvidas, mas como nem sempre a gente consegue, né, encontrar essas respostas, eu falo que eu ajudo no caminho, né? Eu ajudo com perguntas, eu faço uma pontuação sim aqui, uma pontuação ali, né? Eu sou uma psicóloga que falo bastante. Isso depende da sua teoria e também da personalidade do psicólogo, né? Eu pergunto muito, eu estimulo muito o paciente a falar, eu falo bastante, eu pontuo bastante coisa, eu não sou aquela psicóloga que fica mais quieta observando, tá? Eu gosto de falar, eu acho que é importante o paciente nos ouvir, ter um feedback ali mais rápido, né? E depois de eu fazer esse contratinho, a sessão rola normalmente, pergunto de onde a pessoa é, com quem ela mora, o que ela faz, né? Vou entendendo um pouquinho melhor e no fim da sessão eu combino sobre os valores e os pagamentos. Então, isso também é debatido em sessão, de acordo com todas as possibilidades. Eu acredito que, resumindo mais ou menos, a sessão comigo funciona assim, né? Queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, querem saber mais alguma coisa. E se quiserem, marca uma sessão aí comigo para ver como que é, tá bom? Um beijo!